Então, ó, tanto se você trabalha com terapias, quanto se você ainda não está ganhando dinheiro com isso, né? O que nós vamos falar hoje, eu te garanto que vai ser muito útil, certo? Com essa live, gente, eu não vou encorajar vocês, eu não vou também desencorajar vocês, eu vou apenas mostrar para vocês uma realidade. Eu vou mostrar apenas uma realidade que está acontecendo com as pessoas no nosso país e no mundo, certo? Porque assim, ó, o ser humano, gente, está doente. Nós estamos doentes, embora a gente esteja num processo evolutivo, né? Nós estamos evoluindo, mas essa evolução está nos trazendo realmente muito sofrimento, né? E isso faz parte do processo, é completamente normal. Quando a gente limpa quando a gente desintoxica o nosso corpo, começa a sair um monte de melecas, na verdade. Então, todo esse processo que o mundo está vivendo, gente, é completamente natural e compreensível, né? E eu tive vendo algumas pesquisas. O Brasil, gente, é um país muito ansioso, né? Falando um pouco nessas questões assim de doenças mais psíquicas, o Brasil é um país muito ansioso. Nós temos uma taxa muito alta de pessoas que sofrem com ansiedade, né? E a saúde mental do mundo, na verdade, gente, piorou muito, principalmente depois da pandemia. Olha, eu vi uma estatística que era 53% dos brasileiros tem algum tipo de desequilíbrio, teve algum tipo de desequilíbrio psíquico depois que começou a pandemia. Gente, 53% dos brasileiros, pelo amor de Deus, muito mais do que da metade do Brasil tem alguma questão de saúde mental, está sofrendo com ansiedade, com depressão, com medo, com síndrome do pânico. Gente, olhem, tem até, deixa eu só dar uma procurada aqui. Eu anotei aqui uma estatística para compartilhar com vocês. Olha isso de verdade me assustou muito. E eu quero mostrar para vocês isso já, vocês já vão entender por que eu estou comentando essas estatísticas que eu vi aqui. Olhem isso aqui que eu anotei aqui para lembrar, para falar para vocês, ó. No Brasil, 52% das pessoas de 18 anos ou mais, né, informaram que receberam um diagnóstico de pelo menos uma doença crônica. Isso no ano passado, gente. Vocês fazem uma noção do que é isso? Pessoas de 18 a 70, 75, adultos, gente, pessoas adultas, 52% dos brasileiros têm pelo menos uma doença crônica. E nós não estamos falando de uma faixa etária de 50, de 60 anos, não, gente, de 18 anos para cima. Nos últimos anos, eu estou falando isso assim para que vocês entendam que nos últimos 5 anos, principalmente, enquanto muitas profissões elas morreram, já não existe mais simplesmente, né? A demanda por atendimentos e por terapias aumentaram muito, aumentaram significativamente, gente. Então, de verdade, eu não entendo quando um terapeuta, uma pessoa que já tem formação em terapia, me diz que acha que não vai conseguir se sustentar, que não vai conseguir pagar as suas contas trabalhando com terapias. Eu acho que eles não conseguem enxergar o mesmo que eu percebo, gente. Olha, se você é uma dessas pessoas, presta atenção, pesquisa a respeito disso que eu estou falando. Olha a quantidade de pessoas doentes que tem no mundo, só no Brasil, na sua cidade, no seu entorno. Olha a quantidade de pessoas doentes que tem, certo? Então, assim, ó, eu não entendo de verdade, eles vão conseguir pagar as suas contas com qualquer que seja a terapia que você tem em formação. Mas talvez, obviamente, tem alguns terapeutas que eles têm medo disso, porque talvez eles não confiem no método que eles aplicam, certo? Talvez eles não estejam confiantes realmente, porque o método que eles estão usando não está trazendo essa segurança para eles, certo? No final da live, gente, eu vou responder as dúvidas, tá bom? No final da live, hoje eu prometo que eu vou parar. Sempre eu faço no Alê Responde no sábado, mas no final da live de hoje eu vou responder algumas dúvidas. Então, vamos lá. Olha, se você é uma dessas pessoas que tem medo, até mesmo se você é terapeuta, presta bem atenção, ó, só nas pessoas mais próximas de você, certo? Só ali nos seus familiares, nos seus amigos, até mesmo seus colegas de trabalho,
Quantas dessas pessoas não sofrem com alguma doença? Presta bem atenção, de verdade, pensa ali das pessoas que você conhece mais próxima. Só dá uma pensada assim de uma forma geral, bem rápida. Eu tenho certeza que essa, só lembrar de algumas pessoas, eu tenho certeza, ela vai dizer, ó, fulaninha de tal toma medicamento para hipertensão, é diabetes, sofre com diabetes, tem dores, vive reclamando de dores de cabeça. Só nas pessoas ali que você conhece, certamente a maioria deles, certo? Pelo menos sofre com algum tipo de dor. E olha a estatística que eu falei antes, tá bom? Então, assim, ó, nessa rede, você já pode ali ter os seus primeiros clientes. Se você ainda não atende, somente nessa rede ali você já consegue ter os seus primeiros clientes, os seus primeiros pacientes, tá? Mas considerando, né, que você está começando, tá? Obviamente, isso até eu recomendo, né, para os meus alunos. Eu já falei em outra live. Se você está começando, você tem alguma formação em terapia, tá? Você está apenas não se animou ainda, você está começando, obviamente que você vai precisar fazer alguns atendimentos gratuitos ali para essas pessoas da sua família, né? Para alguma amiga, para algum conhecido, porque isso vai te ajudar a adquirir confiança, certo? Isso vai te dar essa confiança. E você já vai entender o que isso tudo tem a ver com o assunto da live de hoje, realmente conviver de terapias. Calma aí, vamos seguir a linha do raciocínio, para quem não trabalha ainda com terapias. Então, você vai precisar ali fazer os seus primeiros atendimentos gratuitos, obviamente, porque isso vai te dar, vai aprimorar a sua habilidade, esse método que você está aplicando, que você já estudou, porém você precisa de uma prática. E essa confiança, certo, que você vai adquirir nesses primeiros atendimentos, ela é fundamental, certo? É fundamental porque isso você vai passar para os seus pacientes também. É como, na verdade, que você vai fazer uma espécie de estágio, é justamente isso. Você é um estagiário, você já estudou, você vai fazer o seu estágio ali com as pessoas que você conhece. Você precisa de um mínimo de horas para colocar em prática, obviamente, o que você aprendeu, tá bom? Então, aproveita, coloca em prática no seu marido, no, e alguma amiga, algum familiar que você sabe que está sofrendo porque você precisa dessas horas de prática, isso vai começar a aumentar a sua confiança e a sua autoridade. Porque, assim, ó, uma coisa é muito importante que você automatize o seu atendimento. Isso vai para todos os terapeutas. Isso vai para qualquer pessoa que trabalha com terapias. Você precisa automatizar o seu atendimento para que dessa forma você consiga levar confiança para os seus pacientes. Como assim automatizar? Assim, ó, gente, olha, automatizar é que você faça esse processo com tanta segurança que ele já realmente se transformou em algo automático, certo? Algo que você não precisa pensar para fazer. Algo que você faz ali realmente com muita maestria, porque você já fez isso várias vezes. Então, é isso que eu me refiro de automatizar esse processo. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Quando você aprende a dirigir, vou dar um exemplo bobo que todo mundo, talvez não, né? Mas quando você aprendeu a dirigir, no começo, o que que acontecia? Olha, no começo você precisava pensar, o processo era muito lento. Por quê? Porque você precisava pensar. Você dizia, ai meu Deus, tem que apertar a embreagem, depois tem que apertar o acelerador. Ai meu Deus, o que que eu faço? Então você pensava e por isso que no começo era um processo lento. Por quê? Porque você usava a sua mente racional. Você precisava pensar para fazer isso, certo? A nossa mente racional, gente, quando a nossa mente racional, quando ela está processando dados, ela, agora eu não me lembro certo, não me lembro se era 40 bits por segundo ou 100 bits por segundo, talvez eu esteja mentindo, mas assim, suponhamos que seja 100 ou 1000 bits por segundo, tá? Quando você usa a sua mente racional, você está processando dados, certo? Já a sua mente subconsciente, a sua memória límbica também, ela tem uma velocidade de 1 milhão de bits por segundo. Então, gente, quando você faz um processo várias vezes, você já não vai usar muito mais essa sua mente racional. Esse processo se transformou mais automático, você faz isso realmente com uma maestria maior.
Então, para passar essa confiança para os seus pacientes, você precisa fazer esse processo com total segurança. Então, você precisa ficar repetindo algumas vezes esse processo, o seu método, você precisa aplicar ele várias vezes para que isso realmente se transforme em algo automático. Mas o que que isso tem a ver com receber um valor alto pelos atendimentos? O que que isso tem a ver com viver de terapias? Vocês já vão entender. Então, gente, assim, ó, esse processo ele precisa ser algo automático. Tudo isso que estou falando tem muita relação com o valor que você vai cobrar pelos seus atendimentos. Tem muita relação e é óbvio, porque isso vai te ajudar a quê? Vai te ajudar a gerar autoridade, vai te ajudar a gerar autoridade externa e vai te ajudar a gerar autoridade interna para você. Você precisa criar essa confiança dentro de você. A autoridade externa, logicamente, que ela vai vir com seus primeiros atendimentos, ali com as pessoas que você vai atender, vai ter sucesso, vai realmente ajudar essa pessoa, então essa autoridade ela vai começar a vir. Mas essa autoridade, ela começa aqui dentro. Você precisa confiar dentro de você para você passar realmente essa confiança para os seus pacientes. Porque imagina, ó, você vai lá, por exemplo, você vai lá e atendeu ali o seu primeiro paciente, né? Dessa sua rede próxima ali, considerando que você está começando, tá? Você foi lá, atendeu 2 ou 3 pacientes ali mais próximos, amigos e familiares, né? E não importa o resultado que você teve, tá? Imagina que você já teve ali um resultado com eles. Por exemplo, ó, que veio o seu tio, veio uma amiga dizendo que estava com dor de cabeça, ou até mesmo um familiar seu dizendo que estava com dor na lombar, e você usou o método ACM para aliviar essa dor. Essa pessoa, gente, certamente ela vai falar para outras pessoas que você aliviou a dor dela apenas pressionando os pontinhos na mão. E você aliviou isso de uma forma surpreendentemente rápida e simples e nada invasiva. Então, certamente essa pessoa ela vai te recomendar para mais pessoas. E isso, obviamente, é apenas uma das formas para você ir construindo ali os seus primeiros atendimentos, para você atrair mais pacientes ou clientes. Isso é apenas uma das formas. Agora, por exemplo, se você já é terapeuta, se você já está trabalhando com terapias, você pode usar, inclusive, as mídias. Isso vai para todo mundo, gente. Porque as mídias, mas eu não tenho Instagram ainda. Demorou, você precisa fazer agora. Gente, as pessoas elas passam o dia inteiro nas redes sociais. As pessoas elas passam o dia inteiro no celular. Você pode fazer uma conta no Instagram ali com um perfil ali profissional seu, massoterapeuta, terapeuta do método ACM, auriculoterapeuta, enfim, qualquer terapia que você faça uma conta ali, um perfil, e aí depois você vai usar estratégias simples para atrair as pessoas certas, as pessoas que estão realmente precisando disso. As mídias, gente, são uma ferramenta barata e simples de usar. Então, assim, ó, aos poucos, você vai ali conquistando os seus primeiros atendimentos online também. Não necessariamente eles precisam ser da sua mesma cidade, do seu mesmo bairro. Você pode atender a pessoa de outra cidade, de outras regiões do Brasil, de outras regiões do mundo. Imagine que você atende uma amiga e essa sua amiga, ela tem uma amiga que mora na Espanha. Ela te recomenda e você vai atender uma amiga dela que mora lá na Espanha. Isso o método ACM possibilita, esse atendimento online, que é exatamente igual, gente, ao atendimento presencial, certo? É uma das grandes vantagens do método ACM, além de proporcionar resultados na primeira aplicação, além disso, você pode atender online. Porque assim, ó, gente, foi assim que nós começamos. Nós começamos com uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, foi assim que a gente começou, usando as mídias para que vocês aqui estejam aproveitando esse conteúdo, aprendendo tudo isso, foi assim que a gente começou. Então, assim, ó, obviamente que eu não estou dizendo que esse processo ele vai acontecer do dia para a noite, gente. Mas pior é você continuar fazendo algo que você não gosta e ainda ser mal pago por isso, certo? Muitas vezes as pessoas elas têm medo de largar uma profissão. Agora, isso vai para você se você tem um trabalho paralelo. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite, mas você precisa começar agora. Você precisa já começar a construir, a divulgar aquilo que você faz nessa sua rede, para que você tenha esses primeiros pacientes ou clientes, como você queira chamar,
que você comece a ter os seus primeiros atendimentos, certo? Isso vai te dar muita confiança. Então, agora falando um pouco nessa questão de venda, né, e no valor do atendimento, principalmente, gente. Então, falando nessa questão assim do valor do atendimento, se inicialmente, tá? Se inicialmente te assusta cobrar 200 ou 250 reais, como alguns dos meus alunos cobram por um atendimento, eles cobram esse valor porque eles sabem que eles vão conseguir entregar os resultados. Eles cobram esse valor porque eles sabem que eles vão conseguir realmente ajudar essa pessoa que está ali na frente pedindo ajuda, certo? E, obviamente, você pode cobrar muito mais do que esse valor. Isso é apenas uma média que eu estou fazendo aqui. Estou dando uma média dos que os nossos alunos cobram, certo? E até eu acho que não é um valor muito alto, certo? Se você considerar que essa pessoa ela vai economizar, na verdade, te pagando isso, sabe por que que ela vai economizar? Porque assim, ó, porque você vai conseguir resolver o problema dela em uma sessão, em duas sessões, vai depender do quão crônico seja o caso dela, obviamente, certo? Tem pessoas que pelo menos ela já vai sair muito aliviada com uma sessão. Tem pessoas que ela vai chegar para você, você vai aplicar, por exemplo, os meus alunos, quantas vezes eu já não ouvi isso? Nossa, eu passei por vários profissionais e nenhum deles conseguiu em apenas uma única sessão, pelo menos me dar esse alívio. Faz tempo que eu não dormia tão bem, com uma única sessão, gente. Faz tempo que eu não sei o que é não tomar medicamentos para aliviar a minha dor. Com uma única sessão aconteceu isso. Certo, gente? Então, com uma sessão, essa pessoa, ela já vai melhorar e muito. Então, ela vai estar, na verdade, economizando ali. Porque talvez se ela fosse um outro profissional, ela precisaria com certeza de várias sessões. Então, quando essa pessoa ela te paga 200, 250 ou até mesmo mais, acredite que ela vai estar economizando. Mas então, assim, ó, voltando para a questão assim, ó, se inicialmente, suponhamos que você tenha medo, te dá medo cobrar esse valor, tá? Por um atendimento, começa com 150 ou até mesmo com 100 reais. Começa com 100, com 150, o seu atendimento. Aí você vai começar a internalizar isso, você realmente vai conseguir ajudar essas pessoas a resolver o problema delas e dessa forma, né, isso vai te dar confiança. Você vai começar a adquirir, a ter uma certa maestria, você vai conseguir automatizar esse processo, isso vai te dar confiança, porque você vai realmente, se você aplica o método ACM, você vai de verdade conseguir ajudar essas pessoas de uma forma muito mais rápida e eficiente. Sabem por quê? Porque você vai tratar a causa, você vai tratar a origem desse problema de saúde, você não vai levar para ela apenas um alívio imediato, por quê? Porque esse sintoma, se você não trata a causa, isso certamente vai voltar. Essa não é a forma de você tratar um paciente. Isso a gente já falou muito em outras lives. Hoje eu não vou aprofundar aqui muito nisso, tá? Então, você vai perder realmente o medo de cobrar um pouco mais pelos seus atendimentos. Isso para você, se você já é terapeuta, se você já está aplicando o método ACM, essa confiança, esses resultados que você tem em uma única sessão, vão te fazer perder o medo de cobrar mais. Porque assim, ó, gente, muitos terapeutas têm uma enorme dificuldade em cobrar o valor justo por um atendimento, né? E eu até entendo essa crença, embora eu não compartilhe esse sentimento, eu entendo isso. Gente, assim, ó, vocês terapeutas estão salvando vidas. Vocês terapeutas estão transformando a vida das pessoas. Vocês terapeutas estão sempre procurando novos métodos para ajudar os seus pacientes, e isso tem muito valor. Então, coloquem isso na sua cabeça. Percam o medo de cobrar um valor justo quando você sabe que você vai entregar os resultados, quando você sabe que você vai conseguir realmente aliviar esse desconforto, que você vai conseguir levar uma solução para essa pessoa, certo? E se você não trabalha como terapeuta, mas você já descobriu que o seu propósito está em trabalhar como terapeuta, eu sei que assim, ó, muitas vezes mudar dá medo, gente. Isso é perfeitamente normal e compreensível, tá? Mas para você vencer esse medo, você precisa começar, você precisa dar os seus primeiros passos, porque só assim você vai se tornar um profissional reconhecido
e bem remunerado, né? E uma das coisas que vão te ajudar a chegar nessa posição é a motivação. É a melhor forma, gente, a melhor forma de conseguir resultados é você ter um motivo forte para agir. A motivação, ela é muito necessária. A motivação, quando um paciente vem e te diz, nossa, como eu estou me sentindo bem, há muito tempo que eu não me sentia tão bem. Essa motivação, isso vai te dar força realmente para você chegar onde você deseja estar, para você realmente se tornar, se transformar num terapeuta reconhecido e bem remunerado. Então, meu incentivo aqui hoje, gente, é para que vocês realmente percam esse medo, que na verdade somente existe na cabeça de vocês. E o método, ele pode te ajudar nisso, ele pode te ajudar a você adquirir essa confiança, principalmente nos seus primeiros atendimentos. Então, olha, se você acha um valor muito alto, agora já para quem trabalha com método ACM, eu não sei outras terapias, eu não sei que outras terapias vocês trabalham, gente, mas se você trabalha já com método ACM, se você está começando ali a ter os primeiros resultados, e R$ 200 te assusta um pouco, começa cobrando menos. Depois, quando você realmente começou a adquirir essa confiança, você aumenta o valor dos seus atendimentos. E aí só faz as contas, gente. Quando o título da live foi Viva de terapias e ganhe melhor do que o médico. Foi apenas uma referência, certo? Uma referência por quê? Porque na mente das pessoas o médico ele ganha muito bem, certo? Então fiz esse comparativo, porque isso é muito possível. Tem muitos terapeutas que ganham muito mais do que o médico, certo, gente? Eu coloquei essa comparação para que vocês tenham uma ideia de como é possível viver de terapias, de como é possível viver muito bem de terapias. Mas você precisa começar esse processo aos pouquinhos, você vai conquistando ali a sua rede, ela vai aumentando. Quando você tem resultados, isso não tem outro caminho, o único caminho é crescer, o único caminho é o crescimento, gente. Essa sua rede começa pequenininha, mas é uma questão de tempo para que essa rede comece a aumentar e as pessoas elas comecem a falar umas para as outras. Ó, eu fui lá e com uma sessão ela me aliviou a dor. Eu fui lá, nossa, eu estava realmente muito deprimida, ou eu estava com hipertensão e ela conseguiu realmente regular a minha pressão sem usar medicamento, certo? E olha aqui, tome muito cuidado, não estou dizendo que as pessoas elas precisam parar de tomar medicamentos. Nada a ver com isso, certo, gente? Isso é um processo, é aos poucos, é possível, obviamente, mas isso é um processo, principalmente para quem toma medicação diariamente. Isso vai acontecer, mas é um processo. Certo? Agora eu vou responder dúvidas aqui, deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui. A Eliane, muita ansiedade, piorou, apareceu zumbido no ouvido, pressão alta e diabetes. Eliane, você é terapeuta? Gilmar, você trabalha com qual terapia? Você está aplicando o método ACM nos seus pacientes? Acredito que você seja terapeuta, né? Porque você comentou aqui que já ajudou muitas pessoas. Deixa eu ver aqui mais comentários aqui. Ó, a Aparecida está falando assim: tenho só o desejo de ser terapeuta. Vejo a necessidade de ter acompanhamento na vida. Teria de ter um terapeuta a cada 3 pessoas no mundo. Exatamente. Gente, olha as estatísticas. Acima de 18 anos, uma de cada 2 pessoas foi diagnosticada com pelo menos uma doença crônica. As pessoas elas estão sofrendo. O mundo está doente, gente. O mundo está doente. Eu sei que parece até uma perspectiva ruim, mas na verdade não é, certo? Na verdade não é. Esse processo que a gente está caminhando, a gente sempre, eu acredito que sempre existe evolução, não existe involução. Estamos sempre evoluindo, então essa limpeza ela é necessária, certo? Então tudo começa a aflorar, todas as nhacas que a gente tem aqui dentro começam a aflorar. Então, o mundo realmente precisa de terapeutas.